Graça e paz, família de Deus. Vamos falar um pouco mais sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus hoje. E hoje eu quero usar como texto base o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, ali onde Jesus diz as seguintes palavras: Eu tenho muitas outras coisas para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Observe que nesse texto Jesus está falando mais uma vez sobre a sua partida, diferente de João 6, quando ele fala ali desse mesmo tema, e muitos abandonam a Jesus, viram as costas para ele e abandonam porque não suportavam. O próprio Jesus, o próprio João descreveu ali que algumas pessoas reconheceram que aquela mensagem era dura e questionou quem pode suportá-la. E essa mensagem realmente parece uma mensagem muito dura e talvez aqui quando Jesus reafirma esse acontecimento que ele teria que ir para o Pai, e nós temos que ver a diferença de João 6 para João 16, que em João 16 aqui, Jesus faz uma promessa também, que ele enviaria, para que ele enviaria o outro Consolador, ele precisava subir ao céu. E ele subiu ao céu e enviou o Espírito Santo Consolador, conforme prometido nos versículos anteriores aqui de João 16. E observe que Jesus, quando faz essa afirmação, ele diz que ele enviaria outro Consolador. E esse outro, lá no grego, significa de homo, ou seja, da mesma natureza, da mesma essência, ou seja, o Espírito Santo, com a mesma essência de Jesus, faria as mesmas obras a nosso favor que Jesus fez a favor dos seus discípulos, e o Espírito Santo daria continuidade a essa obra, trazendo sobre nossas vidas direção, sobre o cuidado, auxílio nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Essa foi a promessa de Jesus. Mas eu quero falar sobre o versículo 12 e vou dar o tema a essa mensagem de uma igreja infantil. Observe que Jesus disse ali que os discípulos não seriam capazes de suportar tudo aquilo que Jesus poderia dizer a eles a respeito da vida que os aguardaria como discípulos de Jesus. E nós vemos no dia de hoje que, infelizmente, muitas vezes nós nos comportamos como crianças no reino de Deus. Não no sentido da pureza, mas de pessoas sem maturidade, sem entendimento. Observe que a palavra nos ensina a sermos como criança na malícia, ou seja, nós nos privarmos de deixar que a malícia brote em nossas vidas e guie nossas vidas. Mas a palavra continua dizendo: não deixe que a malícia sejam como crianças na malícia, mas maduros no entendimento. Ou seja, o desejo de Deus é que a gente cresça e amadureça e se torne pessoas responsáveis e pessoas que entendam o seu propósito na vida, e principalmente o seu propósito no reino de Deus. Mas aqui Jesus chama a atenção, e nós vemos em outros textos bíblicos essa mesma chamada de atenção. Nós poderíamos aqui falar também de Hebreus, no finalzinho do capítulo 5 e o começo do capítulo 6, onde o autor dos Hebreus disse: olha, vocês já eram para ser mestres, mas porque vocês negligenciaram o crescimento de vocês, eu tenho que ficar repetindo para vocês os conceitos básicos e elementares do Evangelho. Então eles, olha, é hora de a gente parar com isso. Parar de ficar querendo tomar o leitinho e passar a nos alimentar do alimento sólido, porque diz que o alimento sólido são para os adultos e as crianças se alimentam de leite. E o que Jesus diz aqui em João é que eu tenho um alimento sólido para dar para vocês, mas vocês também não estão preparados. Vocês ainda não estão aptos a receber desse alimento sólido. E nós precisamos entender que isso aconteceu naquele tempo, mas Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo ia trazer essa transformação na vida das pessoas e ia ministrar sobre eles as outras coisas que Jesus queria dizer que não poderia naquele tempo porque eles não estavam preparados. E hoje, muitas vezes, nós dizemos que temos o Espírito Santo, dizemos que somos cheios do Espírito Santo, mas essa maturidade que o Espírito Santo iria trazer sobre a vida dos discípulos, parece que muitas vezes nós não recebemos ainda. Eu digo nós porque eu tenho que me incluir nisso, e nós precisamos entender que é necessário reconhecermos isso. Quando nós vamos falar de igreja brasileira, por exemplo, é difícil generalizar, mas de forma acaba que de maneira muito nítida e talvez de maneira geral, nós temos visto, infelizmente, isso, que a igreja tem se tornado uma igreja infantil, porque não pode suportar muitas coisas. Não pode suportar muitas coisas porque não foi preparada para isso. Nós temos que nos preparar, temos que, principalmente aqueles que têm responsabilidades, aqueles que têm ministério, ministre a verdade às pessoas. Ministre o evangelho como ele deve ser ministrado, para que as pessoas cresçam. Observe lá em Efésios capítulo 4, um texto que eu gosto muito daquele texto, a partir do versículo 11, Deus diz ali que ele deu à igreja alguns que para serem apóstolos, outros
profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele disse que deu essas pessoas para a igreja a fim de que conduzisse as pessoas ao crescimento, à maturidade, ao fim de alcançar a estatura de Cristo. Ou seja, o referencial de maturidade é quando nós estamos agindo e vivendo como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Em obediência, cumprindo os seus propósitos, preparado para enfrentar tudo aquilo que já estava proposto para ele pelo Pai ali e pela Trindade. Vamos dizer. Houve um acordo na eternidade, que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E o que pega, tanto no texto de João 6 quanto no João 16, é que as pessoas não estavam preparadas para ouvir a verdade sobre o Evangelho. A verdade é que nós somos chamados para negarmos a nós mesmos. E uma igreja que não é capaz de negar a si mesmo, ela é uma igreja infantil, uma igreja que pensa só em si mesmo. Uma igreja que nos dias de hoje, talvez até seja uma igreja que está ali com o seu templo, vamos dizer assim, seu lugar de reunião, transbordando de gente. Observe que quando Paulo fala a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos as pessoas juntariam para si pessoas que iriam dizer a eles o que eles querem ouvir. Então tome cuidado quando você vê um lugar muito cheio, que você corre um sério risco de estar entrando num lugar onde está ali sendo dito apenas o que as pessoas querem ouvir. Está sendo servido ali o leitinho, muitas vezes com achocolatado, né? Muitas vezes com uma quantidade exagerada de açúcar para ficar bem docinho, mas que na verdade não está produzindo crescimento na vida das pessoas. Nós ministramos aqui uma série sobre as igrejas da Ásia. Nós vemos lá no Apocalipse capítulo 3, logo no começo do capítulo 3, a carta à igreja de Sardes. Em algumas traduções aparece a seguinte afirmação: vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos. Observe que a fama é aquilo que as pessoas pensam a respeito de alguém, a visão que as pessoas têm a respeito de alguém, como as pessoas enxergam, talvez até a ponto de uma admiração exagerada que beira a idolatria. Mas preste bem atenção, idolatria que muitas vezes nós vemos a respeito de algumas denominações, mas vamos, observe que diz lá, vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos. E aí Cristo continua dizendo à igreja de Sardes: mas as obras que vocês realizam não estão de acordo com a vontade do meu Pai. Ou seja, como é que uma igreja que aos olhos da sociedade pode parecer viva, ou seja, talvez tenha um lugar muito bonito, um lugar confortável para que as pessoas se acheguem, se assentem para assistir uma reunião, um culto, um lugar onde provavelmente você chega lá e tem um ministério de louvor muito bem treinado, muito bem ali preparado para oferecer ali momentos agradáveis no momento do louvor, né? Muito bem ali capacitados musicalmente. Talvez também tenha um pregador eloquente, que muitas vezes eu às vezes vou conversar com as pessoas, mas não tem problema de pessoa de usar uma habilidade, né, no caso da eloquência, para anunciar o evangelho. Realmente não tem problema se usar de maneira correta, mas o que acontece é que o próprio apóstolo Paulo, reconhecendo o perigo de você usar isso da maneira errada, ele diz: olha, a minha pregação não consiste em demonstração, né, não consiste em palavras persuasivas. Ou seja, Paulo poderia fazer isso. Ele conhecia muito. Ele conhecia muito das Escrituras. Se ele quisesse persuadir alguém com conhecimento dele, ele poderia, mas ele disse que ele abriu mão disso. Ele disse: olha, mas a minha mensagem consiste em demonstração de espírito e de poder. Então talvez tenha lá um bom pregador, então tem um bom louvor, tem um lugar agradável, tem um lugar que você vai chegar, vai se sentir confortável ali na sua natureza humana, na sua carne, e que parece que está vivo, mas na verdade está morto. Está morto porque, imagine uma criança vivendo o tempo todo de leitinho. Uma pessoa que vai crescendo e crescendo e chega à idade adulta e se alimentando de leite. Ele vai ter várias deficiências no seu organismo, ele não vai se desenvolver corretamente, vai desenvolver várias doenças. E talvez quem olha para ele, talvez até tenha uma aparência de um adulto, talvez tenha a aparência de saudável, mas ele está totalmente doente, enfermo, porque não está se alimentando dos nutrientes que um adulto precisa para a sua sobrevivência. E certamente terá sérios problemas. E nós precisamos entender isso, porque quando as pessoas se alimentam de leite, eles apenas querem desfrutar, como eu disse aqui, talvez até nesse leite acrescentando algumas coisas ali para agradar mais o paladar, né? Mas e o que está trazendo de saúde espiritual para essas pessoas?
Quando se ouve, por exemplo, falar de cruz, negue-se a si mesmo, nome é sua cruz, negue-se a si mesmo, como as pessoas se comportam? Faça um teste e comece a anunciar as coisas maduras do Evangelho para algumas pessoas e comece, talvez, a conversar com essas pessoas e você vai ver o resultado, a reação dessas pessoas quando você começar a falar sobre as coisas da verdade. E o mal que aconteceu com as pessoas lá em João 6, de virar as costas para Jesus, provavelmente você vai desfrutar no tempo de hoje. Se você começar a falar muito da verdade, começar a falar muito daquilo que nós somos realmente chamados para viver, as pessoas vão virar as costas para você. Porque não estão preparadas, elas querem leitinho com achocolatado. Elas querem um leitinho bem temperadinho com alguma coisa que vai agradar o paladar, mas que na verdade vai fazer um mal para a saúde dela. E nós temos que tomar o devido cuidado. Comece a falar sobre as coisas profundas do Evangelho. Comece a ministrar sobre perdão. Comece a ministrar sobre responsabilidade com o reino. Comece a ministrar sobre a responsabilidade com a igreja de Jesus e com a vontade do Pai. Hoje, por exemplo, nós temos uma discussão aí a respeito de se dízimo é coisa do Antigo, se é coisa do Novo Testamento, e muitas vezes as pessoas que estão defendendo que é do Antigo Testamento estão defendendo porque não querem ser dizimistas. Mas observe alguma coisa. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com a nossa liberdade. Ainda que fique mais evidente que o dízimo, pelo menos na minha compreensão exegética, hermenêutica, quer dizer, a minha compreensão é que o dízimo não é uma lei para os cristãos. Mas observe que se nós formos ver o ensinamento do Novo Testamento, a Bíblia diz que os discípulos davam tudo. Eu procuro ensinar para as pessoas que Deus não é dono só de 10% dos meus recursos não, daquilo que Ele colocou sob os meus cuidados. Eu procuro ensinar que nós somos apenas mordomos de Deus, cuidando daquilo que é de Deus, e Ele nos dá o privilégio de tomarmos parte na administração de uma porção. E na verdade nós temos que entender mais que tudo pertence a Ele. Então você vê que os discípulos, no livro de Atos, diz que eles davam tudo. Não tinha não, eu vou dar só 10%, os outros 90% eu gasto do jeito que eu quiser. E tem muita gente que está dando 10% na igreja e está usando os outros 90% para fazer as coisas da natureza da carne, coisas pecaminosas, coisas que desonram a Deus. Então o que acontece? Só que está cumprindo uma lei, uma pseudo-lei. Mas será que está agradando o coração de Deus? Mas enfim, aqueles que defendem que não é. Como as pessoas têm se comportado? Porque eu observo muitas vezes pessoas assim, pessoas que faziam parte de um grupo onde o dízimo, por exemplo, era uma regra que assim não podia ser quebrada, porque senão muitos iam até mesmo sofrer algumas disciplinas. Mas davam. E agora às vezes vão congregar no lugar onde não tem essa lei, vamos dizer assim, e as pessoas não contribuem. Espera aí, o que você está fazendo com a liberdade que Deus te deu? Quer dizer que porque tinha que dar, vamos colocar assim, aqui usar um termo, para a pessoa responsável lá. Né? Vamos colocar dentro de casa. O filho vai fazer para o pai e para a mãe não ficar bravo e não trazer uma disciplina sobre ele. Então eu faço. Mas o adulto, por que o adulto cumpre as suas responsabilidades dentro de casa? Ele cumpre porque ele tem noção das suas responsabilidades, do compromisso que ele tem que ter com a família. Quando a pessoa tem noção da sua responsabilidade, do seu compromisso, ele faz, né? Porque ele tem consciência da sua responsabilidade, porque ele é adulto. Então nos falta muitas vezes essa maturidade. E se nós formos ouvir, tem uma mensagem muito interessante, eu convido você a ouvi-la, uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, chama A Igreja Foi Chamada para Morrer. Observe que quando nós vimos lá no livro de Atos, quando chegamos lá no comecinho do livro, lá diz assim que nós receberíamos poder para sermos testemunhas de Jesus. Testemunha lá significa mártir. O que é um mártir? É aquele que morre por uma causa. E nós vemos hoje que no nosso mundo hoje, muitas pessoas estão morrendo literalmente, dando a sua vida pelo Evangelho. Ainda que talvez a nossa imaturidade seja expressa também na quantidade de missionários que temos enviado para os países onde o Evangelho é perseguido, porque apenas 9% das pessoas que saem, né, dos seus países para outros países para fazer o Evangelho estão indo para países onde o Evangelho é perseguido. Os outros 91% estão indo para países onde tem liberdade, que não vai sofrer perseguição nenhuma. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Mas preste bem atenção.
E essas pessoas estão indo lá. Mas nós que estamos aqui no nosso contexto, por exemplo, na nossa nação, que não passamos por esse tipo de perseguição, não estamos correndo o risco aí de morrermos literalmente pela nossa fé, nós estamos morrendo ou crucificando a nossa própria natureza, como Paulo diz, já estou crucificado, não agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou experimentando pelo menos esse tipo de morte? Eu estou experimentando pelo menos esse tipo de sacrifício por amor ao Evangelho? Eu estou cumprindo aquilo pelo qual eu recebi poder para fazer, que é morrer pelo Evangelho, para dar testemunho, para ser um mártir da fé? E morrer muitas vezes significa exatamente isso, eu abrir mão da minha própria natureza, porque quando alguém peca contra mim, eu não consigo perdoar, porque eu acho que feriu o meu ego, e acho que foi uma afronta, uma ofensa, porque as pessoas me ofenderam, então eu não posso sair por menos nessa situação, eu tenho que fazer algo onde as pessoas possam ver que eu não fui diminuído nesse confronto. Muito pelo contrário, eu tenho que mostrar que o outro vai ser diminuído, o outro vai sair no prejuízo e não eu. Nós não estamos sendo capazes de amar como Cristo nos amou. E a chamada de Cristo é: amem uns aos outros como eu vos amei. E como Cristo nos amou, Ele deu a própria vida por nós. E preste bem atenção, Jesus não fez isso para quem merecia. O convite de Jesus é que a gente ame aquele que a gente acha que não, esse aí não merece, é esse a quem eu tenho que amar. E não é gostar, não é simpatizar, é amar. É querer o bem independente de, incondicionalmente. É dessa forma que Cristo nos amou. Mas nós não estamos conseguindo fazer isso. Nós não estamos conseguindo viver uma vida de adultos espirituais. Nós precisamos crescer. E para que nós possamos crescer, eu gosto muito também, vou tentar encerrar em breve para que o vídeo não fique longo, mas eu gosto muito da pregação do Juliano Som, né, que chama Para que outros possam viver. E nessa mensagem, ele fala, para que outros possam viver, vale a pena morrer. E ele fala que muitas vezes a gente vê em outras, outras religiões, vamos dizer assim, outras vertentes espirituais ou religiosas, por exemplo, onde as pessoas, tem os homens bomba lá e tal, eles, sabe por que as pessoas vão lá e fazem isso com prazer? Porque eles ouvem desde pequeno que eles precisam fazer isso, que é uma recompensa preparada para eles, e eles vão e fazem isso. Dão a própria vida por amor a uma causa. E aí ele faz uma pergunta: onde estão os pregadores cristãos que falam a respeito daquilo que é algo central do Evangelho, que é negar a si mesmo? Sem negar a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, é impossível seguir a Jesus. Se nós não tomarmos a nossa cruz, não negarmos a nós mesmos, não negarmos a nós mesmos de quando necessário liberar perdão, que a gente libere o perdão, negarmos a nós mesmos no sentido de muitas vezes, isso é mais confortável para mim, mas não é positivo para o reino, então eu vou negar isso, vou fazer aquilo que é confortável para o reino. Porque é isso que nós temos que fazer com pessoas maduras. Negar a nós mesmos, quando nós somos confrontados à nossa natureza humana, dentro de nós mesmos, de coisas que só nós sabemos, e nós tomarmos a decisão de não aceitarmos mais aquilo em nossas vidas. O autor aos Hebreus diz que na luta contra o pecado, a gente ainda não lutou até sangrar. Nos falta algo mais. E o que é o pecado? Talvez as nossas ações pecaminosas sejam diferentes. Eu vou chamar de ações pecaminosas, sejam diferentes. Talvez eu não esteja lutando contra as minhas até sangrar. Talvez você também não esteja lutando contra as suas até sangrar. Mas o convite é que a gente deve passar pela cruz. Isso é uma igreja madura. Mas como eu disse, se você ficar falando muito disso, talvez se eu divulgar um vídeo desse na rede social, não vai ter tantas visualizações, não vai ter tantas curtidas, não vai ter tantas reações, quanto se eu fizesse um vídeo aqui do leitinho, mas eu estou oferecendo aqui hoje um alimento sólido. Talvez se você for responsável por um ministério, você começar a ministrar alimentos sólidos, né? É claro que existem pessoas dentro do ministério que precisam de um alimento, né, líquido, do leitinho ainda, mas existem muitas pessoas que precisam de alimento sólido. Tem que haver um equilíbrio nessa nutrição. Mas se você começar a falar como deve ter, na medida que tem que ter sobre o alimento sólido, é bem provável que você vai perder membros no seu ministério. Mas é a verdade. Nós precisamos parar de nos preocupar com a fama que temos.
porque a igreja de Sardes tinha fama de que era viva, mas estava morta. É melhor termos fama de mortos e estarmos vivos do que ter fama de vivo e estar morto. É melhor crescermos rumo à maturidade, rumo à estatura de Cristo. Como saber se eu sou maduro o suficiente? Jesus faria o que eu faço? Jesus falaria da forma que eu faço? Jesus sentiria o que eu sinto? Faça essa avaliação, como eu também tenho que fazer e tento fazer. E eu vou entender se eu sou uma pessoa madura. Se eu cresci ou se eu sou uma igreja menina. Se eu faço parte de uma igreja infantil. Uma igreja que só quer para si mesmo. Uma igreja que quando faz as coisas, faz com medo do pai disciplinar e não por amor ao pai. Porque o adulto faz por amor. A criança faz por medo. Como nós estamos nos comportando? São palavras de Jesus, eu teria muitas outras coisas para dizer, mas vocês não podem suportar. O adulto suporta a responsabilidade. O adulto suporta as consequências do seu crescimento e da sua idade, suporta as consequências da vida de uma pessoa adulta. A criança, não. A criança chora, lamenta, se joga pro chão, fica revoltadinha. Se for adolescente, fica emburradinho com o pai e com a mãe. Mas o adulto não. Ele tem consciência das suas responsabilidades. Que a gente possa ter consciência da nossa responsabilidade e nos rendermos a Cristo da maneira correta e obedecermos ao nosso Pai. E vamos rumo ao crescimento. Eu espero falar mais um pouco sobre esse assunto em breve, para que a gente possa crescer um pouco mais. Se você ainda é uma pessoa nova na fé, talvez esse alimento seja um pouco duro para você, mas se você já tem mais tempo de fé, é isso que você mesmo precisa ouvir. Se você é mais novo na fé, prepare-se que vai chegar um tempo que você vai ter que ouvir mais coisas a respeito disso. Mais vezes mensagens como essa. E que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos prepare para sermos uma igreja madura, uma igreja que cresce rumo aos propósitos de Deus. Amém? Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça com que essa palavra encontre repouso no seu coração, encontre o seu coração como uma terra fértil, e ela possa germinar e dar frutos para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.